vai trabalhar nessa aula 15 com a equação do segundo grau, tá? A gente já viu isso daí no nono ano, né? Agora a gente vai repassar isso para poder seguir com a nossa matéria, tá bom? Vamos lá. Bom, o que que a gente vai trabalhar nessa aula? A gente vai trabalhar com a estrutura da equação de segundo grau, tá? Como que eu tenho ali a organização da nossa continha, tá? A gente vai lembrar o que que é a discriminante, a gente já trabalhou com isso também no ano passado, tá? A gente vai relembrar isso daí, eu vou explicar de novo para vocês, tá? Para a gente poder entender melhor. E a gente vai trabalhar com a fórmula resolutiva. Também vou lembrar isso, a gente também já viu ano passado, e aí a gente vai conseguir resolver a equação do segundo grau certinha, completinha. Bom, vamos começar pela estrutura, né? A estrutura da equação, ela sempre vai seguir essa forma, tá? É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá bom? Então eu sempre vou ter esses três elementos aqui, que é o A, B e C, que a gente chama de coeficiente. Tá? São números que vão aparecer na nossa conta, na nossa equação, e aí a gente vai usar eles para chegar no nosso resultado, tá? Descobrir o valor de x. Tá? Nessa equação, para a gente começar ela, o primeiro passo, né, é entender a discriminante. Tá? O que é a discriminante? Né? A discriminante ela tem essa formulinha. Tá? Talvez se você ouviu discriminante e não entendeu, não lembrou, mas agora está vendo essa formulinha aqui, você já está um pouco mais claro aí, né? Já está lembrando um pouco melhor o que é essa discriminante. Essa discriminante é o delta. Tá? O delta sempre vai seguir essa fórmula. Tá bom? É importante que você veja o seguinte, ó, o delta ele usa a letra A, a letra B e a letra C, que você vai encontrar já na conta desde o começo, tá? Então a discriminante, né, que a gente costuma chamar de delta por causa do símbolo ali, tem três tipos de delta, tem três tipos de discriminante que podem aparecer. Uma delas é o positivo, né, a discriminante dando o resultado positivo. Tá? Quando ela dá um resultado positivo, a gente vai encontrar duas raízes. Né? O que é raiz? Raiz é o resultado da conta. Então, se o nosso delta deu um número positivo, quer dizer que eu vou achar duas raízes. Eu vou achar o x1 e vou achar o x2. Tá? O nosso delta ele pode dar um valor nulo, né? Que seria o zero, né? Um valor que não tem relevância ali. Então, se o nosso delta der zero, se a nossa continha der zero, a gente vai achar só uma raiz. Tá? Isso quer dizer que o x1 e o x2, na verdade, vão ter o mesmo valor, é como se fosse um número só, por isso que a gente fala que é uma raiz apenas. E o último caso aqui, se o nosso delta for um número negativo, aí a gente vai ter nenhuma raiz surgindo na nossa resposta, tá? Por quê? Porque o nosso delta, que já já a gente vai ver, ele sendo negativo, ele não vai poder concluir o cálculo, a gente não vai poder continuar a nossa continha. Tá? E por que eu falei desse negativo aí? Por que eu apresentei esses daqui? Né? Porque a gente vai colocar ele na fórmula resolutiva. Tá? Também, ó, agora com essa palavrinha que apareceu aqui na frente, talvez fica mais fácil de lembrar. Né? Fórmula resolutiva é a forma que a gente geralmente chama a fórmula de Bhaskara. Tá? É o nome mais comum, né, o Bhaskara, mas a forma que a gente costuma falar é fórmula resolutiva. Ela usa, né, a estrutura que eu já apresentei para vocês, da equação do segundo grau, usa o delta, né, a discriminante, que eu apresentei agora há pouco, e ele monta para a gente esse raciocínio, né, o x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Então a gente vai encontrar essa formulinha aqui sempre que for trabalhar com uma equação do segundo grau. Tá? Tem outros jeitos de resolver também, mas esse aqui geralmente é o primeiro jeito, a primeira forma que a gente trabalha, então isso acaba sendo até mais fácil de lembrar. Tá? Bom, quando eu calculo, né, quando eu faço a minha continha, eu tenho que marcar uma solução. Tá? Essa solução ela tem que ter as respostas. Então aqui eu coloquei o x1 e x2, porque o máximo de respostas que você vai achar são duas. Tá? A gente também pode entender o seguinte, ó, ela é uma equação do segundo grau. Então, se ela tem o grau 2, ela vai adquirir, ela vai assumir dois resultados como resposta. Tá? Se for um delta que dê um número nulo, né, um delta que dê zero, aí aqui você só vai ter um valor, né, não vai precisar colocar os valores iguais ali. Igual eu já falei, né, vai ter uma raiz só. Okay? E se o nosso delta for um número
negativo, aí essa parte da conta ela não vai poder ser feita. Aí a gente não vai conseguir encontrar essa parte aqui, ó, a raiz quadrada do delta. Então a nossa solução não vai ter resposta. Por isso que eu falei lá que ela vai ser uma solução sem nenhuma raiz, tá bom? Bom, vamos ver isso dentro de um exemplo para ficar mais fácil para a gente poder entender, tá? A gente tem aqui então x ao quadrado menos 7x mais 12, tá? Então eu vou primeiro separar os coeficientes. Olha lá, o a é o primeiro que está junto com x ao quadrado, não tem ninguém, então ele vale 1, certo? O b é o que está junto com x, então ele é o menos 7, tá? O negativo ele tem que vir junto também. E aqui no final eu tenho 12, o 12 é o meu coeficiente C, é ele que fica aqui no finalzinho da nossa organização. Isso daqui é importante se colocar para a gente poder colocar depois todos os números, cada um no seu lugar certinho, colocar a conta em ordem, fazer a conta da forma correta, tá? Então, agora a gente tem que ir para a nossa discriminante, né, para o nosso delta, aí, que a gente já conhece ele mais como delta, e a gente vai substituir. Tá? Então, olha lá, o B virou menos 7, o A virou 1 e o C virou 12. Então, aí eu consigo substituir todo mundo, ó, não tem mais nenhuma letra aqui, são só números. Então, agora eu consigo resolver todos eles. Tá? O 7 ao quadrado aqui é 49, né? Ah, mas ele é negativo, né? Mas lembra que menos com menos, né? Menos 7 vezes menos 7 vira mais. Então, ele é positivo. Tá? E aqui o 4 vezes 1 vezes 12 deu 48. E aqui ele é negativo, né? Porque só o 4 é negativo, e aí menos com mais é menos com mais é menos. Então aqui ele fica negativo. Então 49 menos 48, nosso delta está valendo 1. Tá? Então o nosso delta já está resolvido, ó, percebe que ele é positivo. Então se ele é positivo, eu já consigo saber que essa conta aqui vai ter dois resultados. Tá bom? Então vamos lá. Tenho que ir para a minha fórmula do Bhaskara, né, a forma resolutiva aqui, e também vou substituir, olha lá como fica. O B virou menos 7. E aqui também tem um outro detalhe, ó, é menos B que está na fórmula. E o nosso B é menos 7. Então tem um sinal aqui e tem um sinal aqui. Para isso acontecer, a gente tem que botar ele entre parênteses. E aí vai ter uma regra de sinal para resolver aqui também, tá? Ah, mas e se o B for positivo? Tem que fazer assim? Não, aí você já pode colocar direto com sinal negativo, tá? O nosso delta aqui vale 1, está dentro da raiz, e o nosso A também vale 1, está aqui embaixo, multiplicando o 2, tá? Menos com menos fica mais, então ficou 7 positivo. Raiz de 1 é 1 mesmo, tá aqui, né? O 2 vezes 1 é 2. Então eu já tenho aqui tudo no jeito para resolver a minha conta. Como é que vai dar dois resultados, né? Por que vai dar x1 e x2? Porque aqui eu tenho dois sinais. Eu tenho aqui um sinal de mais e um sinal de menos, que é o que veio dessa raiz aqui, ó, tá? Então aqui eu vou separar ele em duas partes. A primeira parte eu vou usar um desses sinais. Você pode escolher, tá? Qual sinal que você quiser. Eu coloquei aqui primeiro negativo. Tá? A ordem deles não vai alterar, a ordem deles não vai estar errada. Tá? Então você pode começar por qualquer um deles. Coloquei primeiro negativo, aí fica 7 menos 1 dividido por 2. O 7 menos 1 é 6, e o 6 dividido por 2 vira 3. Olha lá, então já achei o primeiro número, x1 está valendo 3. Agora o segundo que a gente vai descobrir, eu vou usar o positivo, né, para poder fazer com todas as contas. Então eu tenho 7 mais 1, 7 mais 1 vira 8, e agora eu tenho 8 dividido por 2, né? 8 dividido por 2 são 4. Então o meu primeiro valor é o 3, que é o x1, o meu segundo valor é o 4, que é o x2, e aí com isso eu consigo resolver a minha conta aqui, tá? Aí eu tenho a solução com 3 e 4. Ok, pessoal?